Quando Deus está no seu negócio, até quem tenta te atrasar te promove. Quantas vezes você já sentiu que tudo estava andando, até que alguém apareceu para atrapalhar? Você estava pronto para avançar, cheio de fé, fazendo tudo certo, mas de repente uma palavra cortou, uma decisão travou, uma porta que parecia aberta se fechou. E aí vem o pensamento: será que Deus me deixou sozinho justo agora? Mas hoje o que você vai ouvir pode mudar para sempre a forma como você interpreta os atrasos, as resistências, as perseguições. Porque existe algo que o céu quer te revelar. Quando Deus está envolvido na sua história, até os que tentam te ferir acabam te promovendo. Há uma sabedoria que só é revelada no lugar onde o coração dói. Porque é ali que nasce a pergunta que Deus mais gosta de responder: Senhor, por que o Senhor permitiu isso comigo? E é nesse sussurro de dor que Ele te responde com algo que nem sempre soa como explicação, mas sempre vem com propósito. O que era para te atrasar vai te empurrar. O que era para te silenciar vai amplificar tua voz. O que era para te afundar vai te posicionar em lugares que você nunca teria coragem de entrar sozinho. Hoje, o Espírito Santo vai te mostrar que nem toda traição é perda. Às vezes é realocação. Nem toda demora é castigo. Às vezes é preparação. A história de José poderia ser lida como uma tragédia, vendido pelos próprios irmãos, injustamente preso, esquecido na prisão, deixado de lado quando mais precisou. Mas Deus estava ali, não apenas assistindo, mas orquestrando. Ele não impediu a venda, nem a prisão, mas usou tudo isso como peças no tabuleiro para colocar José exatamente onde ele precisava estar, no trono. E é isso que você vai perceber ao longo desta palavra. A mão que tenta te impedir hoje pode ser a mesma que vai te empurrar para o cumprimento da promessa. Deus nunca perde o controle. Ele não precisa eliminar os inimigos. Ele transforma seus planos em trampolins. Quando Deus está no seu negócio, você pode até chorar por causa de quem te atrasou. Mas logo você vai sorrir ao perceber que aquilo foi o impulso que faltava para você chegar onde sozinho jamais chegaria. Esse vídeo não é uma simples pregação. É um reencontro com o sentido. Uma conversa entre a sua alma e a voz de Deus. É para quem já se sentiu sabotado, esquecido, diminuído e precisa ouvir com toda clareza que o céu não te atrasou. O céu está te preparando para ser visto no tempo certo. Respira fundo. Abre o coração. Você vai entender que o plano ainda está de pé e que quem tentou bloquear o seu caminho vai ser usado por Deus para te ver sendo honrado bem diante dos próprios olhos. A mão que impede é a mesma que Ele usa. Existe um mistério que só se revela quando a dor chega sem avisar. Você faz tudo com honestidade, ora, se entrega, constrói com fé, e ainda assim, alguém se levanta para tentar te parar. Uma palavra atravessada, uma decisão injusta, um corte que não foi explicado. E dentro de você, nasce aquela pergunta silenciosa que quase ninguém confessa em voz alta: Deus, por que o Senhor permitiu isso comigo? A resposta nem sempre vem como explicação imediata. Muitas vezes, ela vem como processo. Porque há momentos em que Deus não remove a mão que tenta impedir. Ele a transforma na mesma mão que vai te empurrar para o propósito. Isso confronta tudo o que nossa lógica deseja. A alma quer proteção, não confronto. O coração pede livramento, não enfrentamento. Mas Deus trabalha em uma profundidade onde a nossa visão não alcança. A mesma pessoa que hoje tenta te travar, amanhã pode ser o instrumento que te desloca para o lugar certo. Não porque ela mudou, mas porque Deus é especialista em usar até intenções erradas para cumprir promessas eternas. Já reparou como muitas vezes o movimento que te feriu também te tirou de um lugar onde você estaria limitado? Aquela demissão que te quebrou, te libertou. Aquela rejeição que te humilhou, te redirecionou. Aquela traição que quase te destruiu, te salvou de permanecer em algo que não era mais o seu lugar. O que parecia ataque era, na verdade, transição. O que parecia perda era ajuste de rota. E no meio disso tudo, Deus permanecia em silêncio, trabalhando onde você não via. O coração pergunta com medo:
E se eu nunca me recuperar disso? Mas o céu responde com promessa. Eu sou especialista em transformar cicatrizes em autoridade. Ninguém nasce pronto para a promoção. Existe um tipo de dor que te aprofunda, um tipo de queda que te amadurece, um tipo de oposição que te ensina a depender de Deus de um modo que você nunca dependeria se tudo fosse fácil. Você pode não perceber agora, mas essa resistência que você enfrentou ativou coisas dentro de você que jamais seriam ativadas no conforto. A perseverança que nasceu, a fé que foi refinada, a coragem que se levantou quando você achou que não tinha mais forças. O céu não se distraiu só porque alguém tentou te atrasar. Pelo contrário, Deus estava tão no controle que usou exatamente aquela mão para virar a chave da próxima fase da sua história. Talvez hoje você ainda esteja olhando para essa pessoa com dor. Talvez ainda exista uma ferida aberta. Talvez você ainda espere um pedido de perdão que nunca veio. Mas Deus não depende da consciência de ninguém para cumprir o que prometeu a você. Ele não precisa que seus opositores entendam. Ele só precisa que você confie. Porque enquanto você interpreta como ataque, Deus interpreta como empurrão. O que parecia bloqueio estava, na verdade, te posicionando. O que parecia injustiça estava organizando o cenário. E aquilo que você chamou de atraso foi, no mundo espiritual, uma aceleração invisível. Feche os olhos por um instante e tenta ouvir essa verdade descendo no seu coração como um sussurro de paz. Deus não perdeu o controle da sua história. Ele não se ausentou quando doeu. Ele não se distraiu quando te feriram. Ele estava lá, usando até a mão que tentou impedir para mover você exatamente na direção da promessa. Promovido pela crítica, não pelo aplauso. Ser escolhido por Deus raramente vem acompanhado de aplausos. O reconhecimento público que tanto esperamos quase nunca acontece no início da jornada. E quando acontece, muitas vezes vem depois de um período profundo de silêncio, rejeição e crítica. Porque antes que Deus te exalte em público, Ele te trata no secreto. E nesse secreto, a crítica é o fogo que purifica a intenção. A ausência de aplauso é o filtro que revela o verdadeiro coração. E a incompreensão das pessoas é o terreno onde a identidade é firmada, não no que dizem sobre você, mas no que Deus já disse antes que alguém tivesse uma opinião. Há uma dor específica que só quem já foi criticado injustamente entende. Você dá o melhor com pureza, com entrega, e mesmo assim alguém distorce, ridiculariza ou tenta desacreditar. Isso pode te silenciar. Pode fazer você duvidar da sua vocação, do seu valor, do seu chamado. Mas o Espírito Santo te sussurra agora. Essa crítica não é o fim da sua caminhada. É o sinal de que você está incomodando o inferno. O céu não promove baseando-se na popularidade, mas na fidelidade. Davi foi criticado antes de ser coroado. Zombaram de sua juventude. Duvidaram de sua capacidade. Questionaram sua motivação. Mas Deus não viu aparência. Ele viu coração. Quando você é criticado por aquilo que Deus mesmo plantou em você, não se trata de rejeição. Trata-se de confirmação, porque há dons em você que provocam reações, há luzes em você que despertam sombras, há unção que incomoda quem preferiria que você permanecesse em silêncio. E quanto mais você busca agradar a Deus, mais vai incomodar aqueles que vivem para agradar aos homens. É por isso que a crítica não é a ausência de aprovação. Em muitos casos, é a prova de que você está exatamente onde Deus quer. A confusão ao seu redor pode ser a evidência de que o céu já se moveu ao seu favor e o inferno está tentando te desestabilizar antes da chegada da promoção. Talvez você esteja tentando se justificar, mostrar que sua intenção era boa, que você não merecia o que disseram. Mas Deus te chama para um lugar mais alto, um lugar onde você não responde com raiva, não recua com medo, e não muda quem você é só porque alguém não entendeu quem você foi chamado para ser. A crítica te empurra para o secreto com Deus, e é lá que nascem os promovidos. Quando você se mantém firme mesmo sob pressão, quando continua servindo mesmo sem reconhecimento, quando continua amando mesmo sendo mal interpretado,
algo invisível acontece. O céu começa a mudar sua estação. E o que era dor vira testemunho. O que era crítica vira combustível. O que era desprezo vira honra. Não espere palmas para saber que está no caminho certo. Espere paz. Espere convicção. Espere o selo do Espírito que sussurra no seu íntimo. Eu te vejo. Eu te chamei. Eu estou com você. Porque quando o céu está te aplaudindo, o silêncio da terra não tem mais poder sobre você. E quando chegar a hora da promoção, vai ficar claro para todos que foi Deus quem te levantou. Não foram os elogios, não foi a popularidade. Foi o processo, foi a fidelidade, foi a coragem de permanecer mesmo quando a crítica parecia maior que a esperança. O céu não segue cronogramas humanos. Existe uma angústia que mora nos dias em que tudo parece estar demorando demais. Você ora, espera, trabalha, acredita, e o tempo passa sem respostas visíveis. A alma começa a gritar por dentro. Por que ainda não aconteceu? Será que estou ficando para trás? E sem perceber, você começa a comparar sua jornada com a de outros, como se o tempo deles fosse o padrão que Deus também deveria usar com você. Mas há uma verdade espiritual que cura essa ansiedade. O céu não trabalha com relógios humanos. Deus não está atrasado, ele está exato. O problema é que fomos educados a acreditar que sucesso tem uma idade certa, que bênção tem um momento específico, que quem não alcançou até certo ponto já está fora do jogo. Mas o reino de Deus não opera por mérito cronológico, e sim por propósito eterno. Quando Deus decide agir, ele não consulta a tua agenda, ele consulta o teu coração. E se esse coração ainda está sendo moldado, ele vai esperar. Porque uma promessa colocada no tempo errado pode se tornar um peso, não um presente. A Bíblia está repleta de pessoas que pareciam esquecidas pelo tempo, mas estavam no compasso perfeito do céu. Sara teve seu filho depois que todos já diziam ser biologicamente impossível. Moisés só foi usado para libertar o povo aos 80 anos. Davi foi ungido ainda menino, mas só assumiu o trono anos depois. Jesus viveu 30 anos em silêncio para cumprir apenas 3 de ministério. Porque o céu não tem pressa, tem precisão. O que te parece demora, para Deus é lapidação. O tempo que você acha perdido, o céu está usando para alinhar lugares, pessoas e, acima de tudo, a sua maturidade. Porque uma promoção fora do tempo pode te destruir por dentro. Mas quando Deus age no momento exato, não há quem impeça, quem roube ou quem substitua o que foi reservado para você. Talvez você esteja dizendo, mas eu já esperei demais. E Deus responde, você não sabe o que estou preparando enquanto você espera. Há coisas acontecendo no invisível que só se tornarão visíveis quando sua fé estiver mais profunda do que sua ansiedade. E é por isso que antes de mudar as circunstâncias, Deus trabalha dentro de você, para que você seja forte o suficiente para sustentar aquilo que pediu. Deus não se move para te impressionar, ele se move para te transformar. E às vezes, a ausência de movimento externo é a prova de que o movimento interno está acontecendo. Ele está te curando, está te ensinando a confiar mesmo sem ver, está te treinando para andar por fé, não por vista. Acalma o coração. O relógio do céu não é igual ao da terra, mas ele nunca se atrasa. E quando o momento chegar, será tão claro, tão perfeito, tão alinhado, que você vai entender. Foi por isso que não podia ser antes. Era isso que ele estava preparando. E toda a pressa vai ceder lugar à gratidão. Toda a ansiedade vai ser vencida pela presença. Todo o desespero vai se transformar em paz, porque Deus nunca erra o tempo. Ele apenas espera o momento em que você vai estar pronto para receber, não só a promessa, mas a transformação que vem com ela. Quando a porta trancada vira vitrine, nem toda porta fechada é sinal de rejeição. Às vezes, é sinal de preservação. Às vezes, é Deus dizendo, ainda não. Outras vezes, é Ele dizendo, não é por aqui. Mas há momentos em que a porta é trancada não para te impedir, e sim para te proteger da exposição prematura. E o mais bonito é que, no tempo certo,
A mesma porta que foi trancada se transforma em vitrine. O que antes era lugar de silêncio, vira lugar de visibilidade. O que era frustração, vira palco. Aquilo que parecia esquecimento, vira testemunho público do cuidado de Deus. Tem coisas que você tentou com fé, com zelo, com esperança sincera, e não deu certo. Você bateu, orou, esperou. E a resposta foi o silêncio. E o coração pensou: será que Deus me bloqueou? Mas o céu responde: eu te escondi para te preservar. Eu te guardei para te preparar. Eu te tirei de cena, porque tua alma ainda não estava pronta para o que eu vou revelar através de você. Deus não exibe obras inacabadas. Ele revela filhos lapidados. E por isso, quando ele tranca uma porta, ele não está negando a promessa. Ele está moldando a maturidade. Há pessoas que hoje brilham porque foram escondidas por um tempo. Há unções que hoje fluem com autoridade porque passaram pelo processo do anonimato. E há destinos que só chegaram ao público porque suportaram, em silêncio, a dor de não serem vistos. Você precisa entender isso. A porta fechada não é o fim da história. É apenas um capítulo necessário onde Deus trabalha longe dos olhos alheios. É ali que ele corrige motivações, cura inseguranças, limpa intenções. Porque quando a vitrine se abrir, não haverá mais espaço para vaidade, orgulho ou dependência da aprovação dos outros. A exposição será santa. O reconhecimento será fruto, não necessidade. E há mais. A mesma porta que foi usada para te negar acesso pode ser a que Deus vai escancarar diante de todos, como quem diz: agora vejam o que eu fiz na vida daquele que vocês rejeitaram. E esse é o tipo de virada que só Deus faz. Porque ele não apenas te honra, ele honra a dor que você suportou em silêncio. Ele honra a espera. Ele honra a fidelidade quando ninguém aplaudia. Talvez hoje você esteja diante de portas trancadas, com o coração cansado de tentar. Talvez você esteja considerando desistir. Mas Deus te trouxe até aqui para te dizer: eu estou transformando tua espera em vitrine. Estou pegando tudo que tentaram esconder e, no meu tempo, vou revelar com glória, graça e impacto. Não é sobre ser visto por todos. É sobre ser revelado por Deus. Não é sobre aplauso. É sobre propósito. E quando o céu decide que chegou a hora de abrir a porta, ninguém pode impedir. Nem quem te esqueceu, nem quem te boicotou, nem quem te subestimou. Porque a vitrine que Deus prepara não mostra a aparência, mostra a profundidade que só o processo produziu. Sabotadores são semeadores disfarçados. Existem feridas que doem, não pela intensidade do golpe, mas pela origem de quem bateu. Ser sabotado por quem você ajudou. Ser traído por quem você confiava. Ser diminuído por quem você respeitava. Isso fere mais fundo do que qualquer ataque externo, porque a dor vem de dentro, do inesperado, do vínculo. E o primeiro instinto é perguntar: por quê? O que eu fiz para merecer isso? Mas Deus responde de uma forma que só o Espírito Santo pode traduzir. O que eles tentaram usar para te parar, eu vou usar para te plantar. Porque no reino, até a sabotagem pode ser uma semente. Aqueles que tentaram enterrar sua voz, na verdade estavam preparando o solo. A terra escura do desprezo é o lugar onde a raiz da sua chamada começa a se aprofundar. A tentativa de te calar pode ser exatamente o empurrão que te fez buscar a presença com mais intensidade, o lugar secreto com mais fome, a palavra com mais sede. E nisso tudo, você cresceu. Cresceu para baixo antes de crescer para cima. Cresceu em profundidade antes da visibilidade. O que parecia injustiça foi, na verdade, um treinamento. Deus usou a maldade alheia como instrumento de expansão. A dor virou disciplina. A traição virou revelação. A queda virou fundação. Aqueles que te sabotaram estavam, sem saber, te ensinando a depender de Deus mais do que dos homens. E essa lição vale ouro no reino, porque enquanto muitos correm atrás de posições, você está aprendendo a caminhar com propósito. Olhe para José. Seus irmãos o lançaram num poço, pensando que o estavam eliminando. Mas aquele buraco foi o início do caminho para o trono. Se eles não tivessem vendido José,
ele jamais teria chegado ao Egito, jamais teria sido promovido, jamais teria salvado a própria família. Ou seja, quem tentou apagar o futuro de José acabou sendo ferramenta para acendê-lo. O mesmo vale para você. Há sabotagens que são sementes. Há pessoas que, pensando estar te derrubando, estão na verdade te colocando na posição exata onde Deus quer operar algo maior. E sabe qual é a resposta mais poderosa que você pode dar a tudo isso? Continuar. Não descer ao nível de quem te feriu. Não revidar. Não se vingar. Mas seguir em paz, com os olhos no céu, sabendo que Deus é justo, fiel e incrivelmente criativo quando se trata de transformar maldição em bênção. Você não precisa provar nada para ninguém. A colheita que vem vai falar por você. O tempo vai revelar o que foi plantado com lágrimas e cultivado com fé. E os mesmos que tentaram arrancar suas raízes verão os frutos caindo em suas próprias mãos, não como vingança, mas como testemunho da graça de Deus que faz florescer onde parecia impossível. Aqueles que te sabotaram pensaram que estavam encurtando sua jornada, mas no fim foram apenas semeadores de um futuro que o próprio Deus escreveu com detalhes. E nada pode apagar o que foi escrito no céu. A espera é onde Deus escreve os bastidores. Há um lugar que poucos valorizam, mas onde Deus faz suas obras mais extraordinárias, o tempo da espera. É o intervalo entre o que você ouviu e o que ainda não se cumpriu. É aquele espaço entre a promessa recebida e a porta que ainda não se abriu. E nesse espaço, o silêncio parece cruel. A oração parece sem resposta. O coração vacila. A fé enfraquece. Mas é exatamente ali que o céu está mais ativo. É nesse bastidor invisível que Deus está preparando, não apenas o que vai te entregar, mas preparando você para receber. A espera dói, porque ela tira o controle das nossas mãos. Nos força a confiar sem garantias, a caminhar sem sinais, a permanecer mesmo quando nada confirma que estamos na direção certa. Mas há um poder curativo nessa espera, um processo de purificação da alma. É nela que o orgulho é quebrado, que a pressa é curada, que a dependência emocional se transforma em maturidade espiritual. Porque Deus não entrega destinos a corações apressados. Ele os entrega a corações moldados. Talvez você pense que está parado, mas o céu está em movimento. Você só não está vendo. Enquanto você ora dizendo, Senhor, por que ainda não? Deus está dizendo, eu estou ajustando cenários, movendo peças, curando lugares que você nem sabia que precisavam ser curados. A espera não é perda de tempo, é investimento, é maturação, é crescimento subterrâneo como a semente que morre antes de florescer. Veja o que a palavra diz. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso significa que esperar em Deus não é passividade. É treinamento. É fortalecimento interior. É como um soldado que, enquanto aguarda a missão, está sendo treinado para a guerra que virá. A espera é o campo de batalha da alma, onde se aprende a confiar mesmo sem ver, a descansar mesmo em meio ao caos, a ouvir Deus mesmo quando ele parece calado. E há algo ainda mais precioso. Enquanto você acha que está só esperando por algo grande lá na frente, Deus já está agindo no agora. Porque a presença dele na espera é mais transformadora do que qualquer resposta rápida. Ele está presente no silêncio. Está te moldando nas madrugadas em que você ora chorando. Está sussurrando nas entrelinhas dos dias comuns. Está escrevendo capítulos invisíveis da sua história que só farão sentido lá na frente, quando tudo se encaixar. Quando esse tempo acabar, porque ele vai acabar, você vai olhar para trás e perceber que a espera foi o solo onde Deus construiu a versão mais forte, mais curada, mais sensível e mais preparada de quem você é. Nada foi em vão. Nenhum segundo foi desperdiçado. O que parecia atraso era, na verdade, cuidado. Porque Deus não antecipa o que ainda não tem estrutura para ser sustentado. E quando Ele entrega, é completo, é leve, é eterno. Então, respira, silencia, confia. Porque mesmo que pareça que nada está acontecendo, os bastidores do céu estão em movimento. E a cena da tua vida que ainda não começou a brilhar
já está sendo montada por mãos invisíveis, com perfeição divina. O silêncio de Deus é a pré-produção da vitória. Há um silêncio que não é ausência, mas estratégia. Um silêncio que não significa rejeição, mas preparação. Quando Deus se cala, o coração se confunde, a mente questiona, a alma se inquieta. Será que ele me esqueceu? Será que estou orando errado? Será que não sou digno de resposta? Mas o céu, mesmo calado, nunca está inativo. Deus não fala o tempo todo, porque há temporadas em que ele está construindo o que ainda não pode ser revelado. O silêncio de Deus é, muitas vezes, o som da construção divina. Como num teatro antes de uma grande cena, as cortinas se fecham, o palco é rearranjado, a luz se apaga e o público pensa que nada está acontecendo. Mas nos bastidores, tudo está sendo preparado com detalhes. Assim também é com Deus. Quando ele se cala, é porque algo está sendo alinhado, ampliado, projetado. E quando a cortina da vida se abrir novamente, você vai entender que cada segundo de silêncio foi um tijolo na fundação da sua próxima fase. Esse silêncio exige maturidade, porque a fé infantil quer respostas imediatas. A fé madura confia mesmo sem explicações, e é nesse silêncio que Deus prova o coração. Mostra o que você realmente crê quando não há promessas novas, quando a palavra parece distante, quando as lágrimas caem sem retorno. É ali que se separa o religioso do íntimo, o que busca bênção do que busca presença, o que quer controle do que se rende à vontade divina. Lembre-se de Jesus no Getsêmani. Ele orou 3 vezes a mesma oração, suou sangue, pediu alívio, e o céu permaneceu em silêncio. Mas o que parecia abandono era, na verdade, alinhamento. O Pai estava preparando a maior vitória da história, e por isso não respondeu com palavras, mas com propósito. Há silêncios que só fazem sentido depois da ressurreição. Talvez hoje você esteja em um vale onde Deus não fala, onde suas orações ecoam no vazio, onde a solidão espiritual é quase insuportável. Mas escuta o que o Espírito sussurra agora. Eu estou trabalhando em silêncio. Eu não te abandonei. Eu só estou preparando algo que não cabe em palavras. O que está vindo é maior do que você imagina. E se Deus ainda não falou, é porque o que Ele vai fazer, vai falar por si. A vitória que nasce após o silêncio tem outra força. Ela não depende de confirmação humana. Ela não precisa de rótulo. Ela carrega autoridade porque foi gerada no deserto, no escondido, no choro. É por isso que quem passa pelo silêncio e permanece fiel se torna invencível. Não porque não sente, mas porque aprendeu a confiar além do sentir. Se Deus está calado, não fuja. Não negocie sua fé por uma resposta rápida. Fique, permaneça, espere, porque o silêncio dele não é ausência. É a linguagem secreta da maturação. E quando a vitória chegar, ela não virá como alívio, virá como legado, uma herança espiritual gerada na profundidade do relacionamento. E o silêncio que hoje te confunde será amanhã o som do seu testemunho. Quem te despreza está te posicionando. É difícil aceitar que o desprezo também pode ser direção. Quando alguém te ignora, rejeita ou subestima, tudo dentro de você clama por justiça, por explicação, por reconhecimento. Mas na lógica divina, o desprezo não é o fim. É, muitas vezes, o início de uma movimentação silenciosa que te leva exatamente para onde Deus quer te posicionar. Porque aquilo que os outros descartam, Deus recolhe. Aquilo que o mundo rejeita, o céu escolhe. E quem te empurrou para fora pode ter, sem saber, te empurrado para o centro da vontade de Deus. Davi foi desprezado até pela própria casa. Quando o profeta foi ungir um rei, nem sequer lembraram de chamá-lo. Mas foi justamente esse esquecimento que o posicionou para uma unção inesperada. José foi lançado fora por seus irmãos. E foi esse gesto, tão cruel quanto injusto, que o conduziu ao Egito, o lugar exato onde Deus já havia preparado o seu trono. Rejeição humana não paralisa destinos celestiais. Quem te despreza não tem poder de anular o que o céu já escreveu. Você pode estar hoje em um lugar onde não é valorizado, não é ouvido, não é levado a sério.
e essa dor te faz questionar se você realmente tem algo a oferecer. Mas escuta com o coração. Deus está usando esse ambiente para te treinar, não para te definir. A falta de reconhecimento não é um reflexo da sua ausência de valor, é um campo de lapidação. Porque o lugar onde você não é visto é muitas vezes o lugar onde Deus está te ensinando a ver a si mesmo com os olhos dele. Há momentos em que o desprezo te salva de ficar onde Deus não quer que você permaneça. É a rejeição que te empurra a buscar novos caminhos. É o não que te leva a clamar com mais fervor. É a porta que se fecha com indiferença, que te força a enxergar que sua identidade nunca deve estar nas mãos de quem não sabe discernir o seu chamado. O Espírito Santo está te reposicionando por dentro. Está desfazendo os laços que te prendem à necessidade de aceitação. Está curando o desejo de ser visto por quem nunca enxergou o teu coração. Porque há um lugar onde você não será apenas tolerado, será ativado. Há um espaço preparado por Deus, onde sua presença será a resposta, onde sua voz terá propósito, onde seu chamado será útil, não apenas bonito. A rejeição de hoje pode ser a chave que abre a porta certa amanhã. Aqueles que te desprezaram podem ter te empurrado exatamente para o lugar onde Deus quer te usar com poder. Não guarde mágoa, não deseje vingança, só avance, porque Deus já está adiante, posicionando pessoas, conexões, territórios. E quando você chegar, vai perceber que tudo o que parecia perda era, na verdade, redirecionamento. E quando aqueles que te subestimaram olharem para você de novo, não verão soberba, verão graça. Não verão revanche, verão redenção. Porque quem é posicionado por Deus não precisa provar nada. Ele apenas floresce, e a flor que nasce depois do desprezo tem uma beleza que nenhum aplauso poderia ter produzido. A humilhação quebra o coração, mas lapida a coroa. A humilhação tem um peso que palavras não conseguem descrever. É um tipo de dor que rasga por dentro, que expõe fragilidades, que desmonta a imagem que tentamos manter de pé diante do mundo. Ser humilhado não é apenas ser exposto, é ser desfigurado no íntimo. E, no entanto, há um mistério espiritual que só se revela no meio dessa dor. A humilhação quebra o coração, mas é exatamente esse quebrantamento que prepara você para carregar aquilo que o céu quer confiar às suas mãos. Não se constrói autoridade verdadeira sem antes passar por um lugar de dor sincera. Davi aprendeu isso nos desertos antes do trono. José aprendeu isso nos cárceres antes do palácio. Até Jesus passou pela cruz antes da glória. Porque no reino de Deus, a coroa não vem pela força, ela vem pela rendição. E só quem foi profundamente ferido, humilhado, diminuído, é que entende o peso e o valor da honra que vem de Deus, não dos homens. Talvez você tenha sido humilhado publicamente. Talvez te fizeram parecer pequeno, fraco, inútil. Talvez zombaram dos teus sonhos, das tuas lágrimas, da tua fé. E isso te deixou quebrado, sem forças, sem chão. Mas escuta com toda a atenção. Deus não desperdiça nenhum momento de dor quando você o convida para habitar dentro dela. Cada lágrima tem propósito. Cada injustiça tem peso de eternidade. Cada rebaixamento que você viveu está servindo para lapidar algo precioso dentro de você. Um caráter preparado para a grandeza que não se corrompe. A humilhação tira a armadura da aparência. Te faz encarar a alma sem filtros. É nesse lugar que você aprende a orar de verdade, não com frases prontas, mas com gemidos. É nesse chão que o orgulho morre, que a soberba evapora, que o ego cede. Porque quando você não tem mais imagem para proteger, só sobra o essencial, a verdade do que você é diante de Deus. E essa verdade, por mais dolorosa que seja, é o material que o Espírito Santo usa para moldar os reis invisíveis que o mundo ainda não conhece. Não fuja da memória da humilhação. Ela será sua vacina contra a arrogância quando Deus te levantar. Ela será o lembrete do chão de onde você veio, para que jamais se esqueça que a glória é dele e não sua. Porque a coroa que nasce de um coração quebrado é a única que não pesa na cabeça.
Ela se sustenta não pela força, mas pela graça. Deus viu cada situação que te constrangeu. Ele estava lá quando você engoliu o choro, quando você disfarçou o golpe, quando você se escondeu para não transbordar na frente dos outros. E Ele diz hoje: eu estive naquele momento, e eu estou usando aquilo como parte da tua preparação. Porque não há ministério puro sem dor enfrentada. Não há autoridade verdadeira sem humilhação superada. Você não vai carregar essa marca para sempre, mas ela vai servir como raiz, como base, como lembrança sagrada. E quando você começar a viver o que Deus prometeu, vai entender. A humilhação não te destruiu, ela te revelou, ela te limpou, ela te preparou para ser alguém que carrega poder sem perder a compaixão. E a coroa que será colocada sobre sua vida não será feita de ouro humano, mas de propósito eterno. Toda tentativa de bloqueio é registro de relevância. Nada atrai oposição como um propósito verdadeiro. Quanto mais você se aproxima do centro daquilo que Deus te chamou para viver, mais você vai perceber resistências que surgem sem explicação. Ataques que não fazem sentido. Gente que se incomoda com a sua presença, mesmo sem você dizer uma palavra. Portas que se fecham justo quando você está prestes a avançar. Mas há uma revelação que muda tudo. A resistência não é sinal de que você está errado. É prova de que você está no caminho certo. O inferno não investe contra quem está parado. Ele se levanta contra quem carrega algo que ameaça o território da escuridão. E isso significa que cada bloqueio, cada tentativa de boicote, cada injustiça que te impediu de seguir, pode ser interpretada como um sinal de relevância espiritual. Você não está sendo barrado porque é fraco. Está sendo combatido porque é perigoso. Há algo em você que carrega peso, influência, unção. Algo que o inimigo quer calar antes que se torne visível. Pessoas que não sabem discernir o que você carrega vão tentar minimizar quem você é. Vão te rotular, te questionar, te reduzir a um passado que já foi perdoado por Deus. Mas você não precisa se explicar, porque o céu já validou sua jornada. E quem é relevante para Deus, cedo ou tarde será contestado pelos homens. O bloqueio que tentaram impor sobre a sua vida não é o fim da estrada. É a placa que confirma que você está tocando em algo sensível no mundo espiritual. E ao invés de paralisar, essa oposição deveria te lembrar: eu estou incomodando porque estou avançando. José incomodou os irmãos antes de ser exaltado no Egito. Neemias enfrentou zombarias quando começou a reconstruir os muros. Paulo foi perseguido não por fazer o mal, mas por pregar a verdade. E você? Está enfrentando tudo isso porque há algo poderoso em construção. Deus não promete ausência de lutas, Ele promete presença em meio a elas. Ele não te livra do confronto, mas te dá autoridade para enfrentá-lo. E enquanto os homens tentam te bloquear com críticas, invejas ou traições, o Espírito Santo está te fortalecendo por dentro, te blindando com discernimento, te firmando com identidade. Você não será paralisado, será impulsionado. Se tentaram fechar caminhos, é porque viram que você estava prestes a entrar. Se tentaram calar sua voz, é porque ela carrega impacto. Se tentaram desacreditar sua história, é porque ela tem poder de transformar outras. Nada disso é coincidência, é sinal, é resposta, é evidência de que Deus já colocou algo dentro de você que provoca o mundo espiritual. Então, não recue. Não questione seu valor por causa do bloqueio. O bloqueio só existe porque o céu já te posicionou. Porque quem carrega um chamado autêntico atrai oposição autêntica, mas também recebe respaldo sobrenatural. E o que Deus começou em você, ninguém pode impedir de se cumprir. Não há boicote que cancele um céu assinado. Você pode ter sido ignorado, atrasado, sabotado, podem ter te excluído de mesas, te tirado de projetos, te deixado de lado em momentos decisivos, podem até ter tentado manchar sua reputação, distorcer suas palavras, duvidar da sua integridade. Mas há algo que ninguém jamais poderá apagar. Aquilo que Deus escreveu sobre a sua vida continua intacto. E nenhuma ação humana pode invalidar um chamado que foi selado no céu.
Quando Deus decide te levantar, não há voto contrário que impeça. Não importa quantas mãos tentem te puxar para baixo. Se a mão de Deus estiver sobre você, é questão de tempo até que todos vejam. Boicotes são ações de homens limitados tentando controlar o que não pertence a eles. Chamados, por outro lado, são decretos divinos que operam acima das intenções humanas. E o que é celestial não se dobra à lógica da terra. A sua história não está nas mãos de quem te excluiu. Não está sob controle de quem tentou te barrar. A sua história está guardada em Deus. E Ele não rascunha. Ele escreve com propósito. Você pode até ter saído de cena por um tempo, pode ter sido esquecido, ignorado, deixado no bastidor, mas isso não apagou uma única vírgula do que o céu determinou. O que ele assinou está garantido. Lembra de José? Esquecido por 2 anos na prisão, mesmo depois de ter interpretado sonhos que mudaram vidas. Ignorado por quem prometeu ajudá-lo. Mas quando Deus decidiu agir, não houve corrente, não houve cela, não houve homem que pudesse segurá-lo. Em um único dia, ele foi de prisioneiro a governador. Porque quando o céu decreta um avanço, ele vem com autoridade, não com permissão humana. Essa palavra é para quem foi retirado de onde merecia estar, para quem teve portas fechadas por manipulação, para quem foi sabotado por ciúmes, por insegurança, por medo alheio. Deus viu tudo. E embora você não tenha reagido, o céu tomou nota. Não para se vingar, mas para te recompensar no tempo certo. Porque ele honra aqueles que escolhem o caminho da integridade em vez do da autopromoção. Você não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Não precisa se defender. Não precisa provar que merece estar onde Deus te prometeu. O céu é sua defesa. O Espírito é seu advogado. E o próprio Deus será sua promoção. O boicote foi visível, mas o respaldo de Deus é invencível. A tua obediência no silêncio está sendo anotada. A tua fidelidade no esquecimento está sendo valorizada. E quando Deus te levantar, vai ficar claro que não foi resultado de manobras, de influência, de favoritismo humano. Vai ser evidente que foi o céu que te empurrou. E quando o céu empurra, ninguém segura. Quando Deus assina, ninguém rasura. Quando Ele ordena, ninguém revoga. Você não precisa correr atrás do que perdeu. Precisa apenas permanecer fiel onde está. Porque aquilo que foi preparado por Deus para você, vai encontrar você. Mesmo que outros tentem se antecipar, se promover, se impor, o que tem seu nome escrito nos céus, virá ao seu encontro. A promessa não foi cancelada, só está virando testemunho. Há momentos em que a alma grita por dentro, será que ainda vai acontecer? E a dúvida se disfarça de cansaço. A esperança começa a se calar. O coração já não vibra como antes. Você começa a pensar que talvez tenha interpretado errado, que talvez aquela promessa era só emoção do momento, que talvez já passou o tempo. Mas Deus te trouxe aqui para sussurrar com clareza. A promessa não foi cancelada. Ela só está sendo transformada em testemunho. O que você viveu até aqui não é desperdício, é enredo. O silêncio, a espera, os atrasos, as traições, os bloqueios, a humilhação. Nada foi aleatório. Cada capítulo dessa jornada tem um propósito profundo. Deus não está apenas construindo um desfecho bonito para a sua história. Ele está construindo uma mensagem viva, uma narrativa que vai curar outros, inspirar muitos, glorificar a Ele através da sua vida. Sabe aquele sonho que parecia enterrado? Deus ainda está cuidando dele. Sabe aquela promessa que ficou no fundo da gaveta da alma? Deus ainda a mantém viva, mas antes de cumpri-la por fora, Ele está finalizando a obra por dentro, porque o que Deus quer fazer através de você tem a ver com eternidade, não só com conquistas visíveis. Tem a ver com transformação, não só com realização. Você não foi esquecido, foi escolhido. E quem é escolhido passa por processos que outros não entendem, mas que o céu honra com fidelidade imutável. A tua caminhada não será lembrada apenas pelos resultados, mas pelas marcas. Marcas de quem continuou quando tudo dizia pare. Marcas de quem confiou quando tudo parecia desabar.
Marcas de quem escolheu ser fiel mesmo quando não fazia sentido. E essas marcas são o selo da tua autoridade espiritual. São elas que qualificam sua voz. São elas que autenticam sua jornada. São elas que farão da tua vida um testemunho vivo da graça de Deus. Você não vai terminar onde está, Deus ainda vai te surpreender. Mas a surpresa não será apenas a porta que se abre. Será perceber que tudo o que parecia atraso era, na verdade, Deus te esculpindo por dentro para sustentar o que viria depois. Nada foi à toa, nada será perdido, tudo será usado. E quando você olhar para trás, vai enxergar com olhos diferentes. Vai ver que as lágrimas plantaram raízes, que o silêncio fortaleceu colunas, que a solidão te empurrou para os braços de Deus. O que antes era só promessa, agora tem um nome novo: testemunho. Porque promessa é o que Deus diz, testemunho é o que Ele cumpre, e na sua vida Ele vai cumprir. E quando esse dia chegar, e ele vai chegar, você não vai dizer consegui, vai dizer Ele foi fiel. Porque tudo isso não é sobre você ser capaz, é sobre Deus ser soberano, e a glória será toda dele. Porque aquilo que tentaram cancelar, Deus transformou em palco. O que tentaram enterrar, Ele fez florescer. O que parecia fim, Ele reescreveu como começo. Agora respira, silencia e agradeça. Porque mesmo antes de ver, você já sabe, a promessa está viva e o testemunho está prestes a nascer.